Chegamos então para o momento do nosso culto da mensagem. E nós estamos na derradeira, na última mensagem das igrejas de Apocalipse, das cartas às 7 igrejas de Apocalipse, a oitava mensagem, porque a primeira mensagem nós falamos sobre Jesus glorificado. Se você quiser assistir as mensagens anteriores, estão no nosso canal. Por enquanto a gente está deixando dentro dos cultos, mas depois a gente vai colocar só as 8 mensagens para você ver, se você quiser ver todas as mensagens, acompanhar novamente. Estamos na última mensagem, a igreja de Laodiceia, e eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 3, nós vamos ler a partir do versículo 14, eu vou ler na Nova Versão Internacional. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreva: essas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço as suas obras, sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que fosse frio ou quente. Assim, porque é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Dou-lhe este conselho: compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez, e compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Repreenda e disciplina aqueles que eu amo. Por isso, seja diligente e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Chegamos então à última mensagem. Quero orar com você, feche seus olhos. Pai, nos abençoa agora, nessa última mensagem, a igreja de Laodiceia. Faz com que a sua palavra se torne carne novamente, abre os nossos olhos e ouvidos e que todo mal caia. Assim nós oramos no nome de Jesus. Chegamos então à última mensagem, talvez a igreja mais conhecida do livro de Apocalipse, por causa desse versículo de número 20, que é que Jesus fala: eis que estou à porta e bato. E nós vamos falar desse versículo, nós vamos falar dessa igreja, e nessa última mensagem, talvez nós tenhamos aquilo que alguns estudiosos entendem, que essa igreja de Laodiceia não é apenas uma igreja que existiu ali no primeiro século, no final do primeiro século, mas é uma igreja, é também o resultado espiritual da igreja, da última igreja antes do arrebatamento da igreja, da última igreja antes da segunda vinda de Cristo. Talvez seja o estado atual da igreja no mundo. Outros dizem que depende do lugar que você vai para o mundo. Enfim, é uma mensagem atual para mim e para você. Antes de mais nada, a cidade de Laodiceia, para que a gente entenda melhor a mensagem, a gente entender a cidade. A cidade de Laodiceia era uma pequena cidade no Vale de Licos, que foi província da Frígia. Você está vendo aí na tela. Foi fundada no 3º século antes de Cristo, em homenagem à esposa do imperador da Síria. Seus habitantes eram os sírios e judeus que vieram do exílio babilônico. Era uma cidade que se orgulhava da sua riqueza e que tinha ali uma universidade, uma faculdade, uma escola de medicina. Havia também na cidade um banco e também uma indústria têxtil. Essa cidade também foi conhecida em 190 a.C. por ter rotas comerciais. Quando você vinha da outra parte da Ásia, ou quando você queria passar pela Ásia Menor, você tinha que passar por essa estrada que passava na cidade
de Laodiceia. E com isso a cidade, a partir de 190 a.C., vai começar a enriquecer muito por ter entrado nessa rota comercial. Hoje essa cidade são apenas ruínas, ela não existe mais. E diz a história que no ano 60 a 61, essa cidade foi destruída por um terremoto, e que os cidadãos da cidade rejeitaram a ajuda do imperador romano para reconstruir, afirmando que eles poderiam reconstruir sozinho. Mais tarde, a cidade sofreu um outro terremoto e foi destruída completamente. Era uma cidade que ficava num lugar muito bonito, e era uma cidade muito rica, porque produzia roupas, porque tinha essa escola de medicina. E aí vão dizer que o apóstolo Paulo visitou a cidade porque ele tinha problema nos olhos, e como fazia parte, se você olhar a terceira viagem missionária do apóstolo, se você ler Colossenses 2, ele vai citar aquela região da cidade, e aí então vai ter que passar por essa cidade. Também vai dizer para que a carta que foi lida em Colossos seja lida também em Laodiceia. Talvez o apóstolo Paulo seja o fundador dessa igreja, e era uma cidade muito rica, porque naquele tempo, para você ter o banco não era uma coisa normal. Então ele tinha um sistema avançado para a época, de você guardar o seu dinheiro, por ser essa cidade na qual passava o comércio, passava essas rotas comerciais da cidade. E o apóstolo Paulo vai até a cidade, talvez por causa que ele tinha esse problema nos olhos. Ali havia uma escola de medicina. Ele também vai passar ali por causa que ele vai, para chegar em Colossos, teria que passar por ali. Mas também era uma cidade que tinha uma cultura de ser, como que eu posso dizer? De ser independente por ter muito dinheiro, e por isso eles rejeitaram a ajuda do Império Romano depois do terremoto, por eles se orgulharem de ter tanto dinheiro. Então, agora, Jesus está escrevendo para essa cidade. Você está vendo agora, aí nos slides, está vendo algumas ruínas da cidade. E o remetente, no versículo 14b, segunda parte do versículo 14, é Jesus Cristo, que vai se nomear como o Amém, como a testemunha fiel e verdadeira, como o soberano de toda a criação. Esse Jesus, por que ele se apresenta assim para essa igreja? Porque ele está mostrando que, quando diz Amém, a palavra Amém, que na verdade vem do hebraico, e que ela vai ser transliterada para o grego e para o nosso português, ou seja, da mesma forma que pronuncia Amém em hebraico, vai se pronunciar Amém em grego e vai se pronunciar Amém em português. Porque é uma palavra que significa, que tem a sua raiz, o significado de verdade. Então Jesus, que é a verdade, que é o Amém definitivo de Deus, que é a testemunha fiel e verdadeira, está mostrando aí uma qualidade na qual a igreja tem que ter. Porque de todas as igrejas, a igreja de Filadélfia é a igreja que não vai ter nenhuma qualidade, que Jesus vai falar bem firme com a igreja. Nós vamos observar que as outras igrejas, pelo menos algumas pessoas, acho que foi a igreja de Sardes, tem algumas qualidades, enquanto que todas as outras igrejas vão ter qualidades, enquanto que a igreja de Laodiceia não tem nenhuma qualidade. Então Jesus, ele vai se revelar a essa igreja como uma testemunha fiel e verdadeira, como um Amém, que ele está dizendo que não basta ser uma testemunha, não basta dizer que eu sou um simpatizante de Jesus, que eu creio em Jesus, que eu acredito em Jesus. Não basta isso para entrar no reino, não basta isso para ser um verdadeiro filho, uma filha de Deus. Tem que ser fiel e verdadeiro como Jesus é, porque ele é o primogênito de toda a criação e é o primogênito de todos os irmãos. Então ele vai se revelar ali também como soberano da criação. E aí os estudiosos
estudiosos vão dizer por causa que a cidade de Laodiceia ficava num vale muito bonito, que mostrava uma beleza muito grande da cidade, e aí vai mostrar que Jesus é aquele que criou todas as coisas. Tudo isso para começar a combater um problema muito sério cultural que havia dentro da cidade, porque a palavra de Deus sempre vai confrontar, em primeiro lugar, a cultura de um local. Uma cultura, quando essa cultura não é de acordo com a palavra de Deus, com o reino dos céus. Porque para a gente entrar no reino, a gente vai ter que se adequar à cultura do céu. E aí então Jesus começa a dizer os defeitos da igreja. E você pode notar que Jesus não vai citar, como citou em algumas igrejas, o problema de imoralidade sexual. Jesus não vai citar o problema de idolatria. Jesus vai dizer algo muito pior que todas as outras. Ele vai dizer a partir do versículo 15: Igreja de Laodiceia, eu conheço as suas obras. Jesus nos conhece, conhece a igreja, e você não é nem frio nem quente. Olha aí o quadro que eu estou colocando para você. É uma igreja que não era nem frio nem quente. É uma igreja que ele vai dizer: olha, você é morna, e você é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e nu. Está nu. É uma igreja que Jesus, por causa desse orgulho, e aí a gente vai entender que quando Jesus ele vai falar com o jovem rico, depois que ele fala com o jovem rico e fala: vende tudo que você tem e me segue, por mais que aquele jovem rico seguisse um padrão religioso muito rígido do judaísmo, Jesus vai falar: vende tudo que você tem, dá aos pobres e me siga. Por quê? Aí depois o jovem rico vai embora, e vai embora triste. Vai embora e Jesus também fica triste. E aí Jesus vai dizer assim: quão difícil é entrar no reino dos céus aqueles que confiam nas riquezas. O problema não é a gente ter riqueza. A gente pode até não ter riqueza, mas a partir do momento que a riqueza começa a nos controlar, que a riqueza começa a ser o dono da nossa vida, a gente vai se tornar orgulhoso. O problema do rico, como o próprio Jesus disse, é confiar nas riquezas, não é ter dinheiro. O problema é o dinheiro te ter. O problema é você confiar no dinheiro como seu Deus, porque ele vai dizer que só existe dois deuses na terra: ou dinheiro ou Deus. Só existem dois deuses: ou o dinheiro ou Deus. E aí Jesus então está combatendo isso, porque era uma igreja, olha só, que se achava acima de todos. Por quê? Porque era abastado. Mas Jesus vai dizer: olha, você é miserável, digno de compaixão. Por que Jesus está dizendo isso? Porque era uma igreja que dizia que era rica, numa cidade rica, num contexto que não deixou nem o Império Romano ajudar eles a reconstruir a cidade pelo orgulho que eles tinham da riqueza deles. Jesus está dizendo: ó, você é rico, mas você não é rico. Você é miserável. Você é digno de compaixão. Você é pobre. E a igreja tinha ali uma escola de medicina, e achava que estava enxergando. Jesus vai dizer: olha, você é cego. Jesus está falando da identidade da igreja. Jesus vai dizer também: ó, você está nu. Por mais que tivesse uma indústria têxtil que fazia uma roupa muito gostosa de se vestir, e muito bonita, e cara, e por causa de tudo isso, você não é nem frio nem quente. E qual que era a fama da igreja de Laodiceia? Eu coloquei aí para você no slide, você está vendo um aqueduto. Como era uma igreja rica, como era uma cidade rica, eles não tinham água ali em Laodiceia. O que eles fizeram? Naquele tempo não era comum você ter água encanada. Então eles importaram a água das cidades vizinhas. Mas no entanto, se eu não me engano, eles importaram a água de uma cidade ali perto, que era Hierápolis. E a água que saía dessa cidade era quente. Mas quando chegava ali na cidade de Laodiceia, era uma água que chegava morna.
não era nem boa o suficiente para tomar banho, porque para tomar banho naquele tempo e para se fazer aqueles lugares de banho que as pessoas tomavam banho naquela época tinha que ser quente, era uma água morna, e também não servia para beber porque as pessoas que bebiam daquela água vomitavam. E aí então Jesus vai dizer para você: olha, estou pronto a te vomitar da minha boca. Olha só, Jesus está dizendo para aquele que faz parte. Quando ele está falando com a igreja, a gente entende que a igreja é corpo de Cristo na terra. E Jesus está pronto a colocar essa igreja para fora. Ele diz no final do versículo 16: estou a ponto a vomitá-la da minha boca. Está falando de algo que aquela igreja conhece, daquele aqueduto que eles tinham comprado com toda a riqueza e que era inútil, não dava nem para tomar água e não dava nem para tomar banho. Assim, essa igreja era inútil para Jesus, porque Jesus falou assim: era melhor que você fosse frio, ou era melhor que você fosse quente, mas morno é a pior coisa que existe. Por causa do seu orgulho, por causa do orgulho da sua riqueza, porque era uma igreja que já havia deixado os valores do mundo entrar dentro dela, o valor do dinheiro estando acima de Deus. E eu posso ter a maior igreja e o maior nome, mas se nesse lugar a gente só adora a Deus Mamon, que igreja que é essa? Jesus está dizendo: não há igreja nenhuma. E aí então Jesus começa a dar advertência para essa igreja a partir do versículo 18. Ele diz assim para a igreja de Laodiceia: dou esse conselho para você, compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre de mim roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez, e compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Jesus está falando e está dizendo para a igreja: ó igreja, sai do seu orgulho. Você acha que você é rico porque você tem ouro, né? Porque assim que o ouro é o símbolo da riqueza maior, e assim também era a forma de você guardar dinheiro nesse banco que havia na cidade. Achava que era uma cidade rica, uma cidade que produzia colírio através da escola de medicina, uma cidade que tinha uma indústria têxtil e produzia roupas. E Jesus está dizendo para ela: olha, você tem que comprar ouro de mim, e não pode ser qualquer ouro, tem que ser ouro refinado. Você tem que comprar roupa de mim, não é qualquer roupa, é roupas brancas, e tem que se vestir para cobrir a sua nudez. Não basta ter a roupa se você não cobre a sua nudez. E você tem que comprar colírios de mim para que você possa enxergar de verdade, porque você não está enxergando. Então essa é uma igreja que tinha que tirar esse orgulho desse dinheiro, tinha que tirar o orgulho do que ela achava que ela era, mas não era. Ela achava que era uma coisa, ela enxergava uma coisa de si, mas não era. Ela achava que ela estava coberta da sua nudez, mas não estava. Ela achava que ela era rica, mas não era. Então Jesus começa a repreender a partir do versículo 18: compre de mim ouro refinado, roupas brancas e colírio, mostrando que quando nós estivermos diante de Deus, não basta ter qualquer vestes. Conta-se a história de quando Jesus, contando a parábola que os judeus rejeitaram o filho, as bodas do filho, e aí então ele manda que anunciem nas praças as pessoas para entrar nessa festa. E aí Jesus fala assim: chame qualquer tipo de pessoas, bons e maus. E aí então, aquela festa grande, e aí chegou o pai, o dono da festa, e olha para as pessoas daquela festa, e vê um homem dentro da festa que não tinha as roupas devidas para entrar naquela festa, porque naquele tempo, quando uma pessoa muito rica convidava as pessoas para uma festa, ela mesma iria prover a roupa da pessoa, ou seja, não havia desculpa para ele não estar com roupas de gala, com roupas preparadas para estar na festa. Então aquele homem é expulso da festa. Assim o próprio Senhor Jesus, ele prepara as roupas para a gente entrar no reino dos céus, não podem estar sujas, não podem ter uma só sujeira na nossa roupa, tem que ser lavado no sangue de Jesus. E como que é lavado no sangue de Jesus? Se nós andarmos na luz, como Ele está na luz, e nós tivermos comunhão uns com os outros, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Então mostra para mim e para você que nós temos que ter comunhão com a igreja, e nós, além de confessar o pecado, eu tenho que andar de acordo com a palavra de Deus. E aí Jesus começa a dizer a outra parte da advertência. Olha, no versículo 19: eu repreendo e disciplino aqueles que eu amo, por isso seja diligente e arrepende-se. Jesus está dizendo: olha,
eu estou falando sério com você, ainda tem chance para você. Jesus está falando comigo e com você, nós estamos passando no meio dessa pandemia, de toda essa crise, e se não for agora para a gente se arrepender, a gente vai se arrepender como? O próprio Senhor Jesus estava falando com a igreja, e Ele está dizendo, ó, eu estou fazendo isso porque eu amo você, e Jesus está falando comigo e com você porque Ele nos ama, mas Ele está dizendo, agora seja diligente, esteja atento, ei, cai na real, se arrependa, mude, saia desse orgulho. E aí então ele vai dizer o famoso versículo 20. Ele diz assim, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Jesus está fora da igreja. Eu não estava falando só com o indivíduo. Jesus está falando com a igreja. Imagina, Jesus falou assim, ó, onde tiverem 2 ou mais reunidos no meu nome, ali eu estarei. Não é isso que Jesus disse? Mas ele não pode cumprir isso, porque a igreja se tornou tão mundana com os valores do mundo, que Jesus estava fora. E ele fala, mas eu estou à porta e bato. E aí o que vai acontecer? A salvação vai ser individual, porque ele fala assim, estou fora da igreja, mas se alguém ouvir, aí uma pessoa, a minha voz, e abrir a porta, eu entrarei e cearei com essa pessoa. E ele comigo, ou seja, Jesus vai ter comunhão com essa pessoa. Lembra você no final do Sermão do Monte, quando Jesus diz assim, olha, aquele que ouve as minhas palavras e pratica, é aquele que colocou sua casa sobre a rocha. Mas antes disso ele vai dizer, muitos dirão naquele nome, Senhor, Senhor. E ele vai dizer, eu não vos conheço, apartai-vos de mim, vocês que praticam mal. Olha só, quando diz que vai cear, é você ter comunhão. Quando diz conhecer na Bíblia, é conhecer, de você saber quem é, mas é de você ter um relacionamento. Então quando diz que Jesus vai cear com essa pessoa que abrir a porta e que mudar e que se arrepender, o próprio Jesus vai ter comunhão com essa pessoa, assim como ele entrou na casa de Zaqueu e o salvou. Zaqueu, quando viu a presença de Jesus ali, ele mudou. Por que ele mudou? Porque a presença de Jesus, a presença do Espírito Santo, ela pode nos mudar, mas Zaqueu, para ser salvo, no entanto, Jesus só falou que hoje chegou salvação na casa, depois que Zaqueu levantou-se e se arrependeu, e confessou o pecado e disse que iria mudar. Assim eu e você, para que nós possamos ceiar com Jesus, e Ele conosco, que a gente possa ter a salvação, eu tenho que confessar o erro, e tenho que abandonar esse erro. Assim Jesus estava falando com aquela igreja. E qual que é a promessa? Olha aí na tela, versículo 21 e 22, olha esse trono maravilhoso que eu estou colocando aí para você. Esse trono que a Bíblia diz que Jesus assentou à destra do Pai, porque a Bíblia diz, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta à minha direita, até coloque os teus inimigos debaixo dos seus pés. Jesus diz assim, ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Você quer ser um vencedor? Se você for um vencedor, você vai sentar com Cristo no seu trono, no trono que o Pai deu para Ele. Como que você vai ser um vencedor? Como que nós vamos ser um vencedor? Se nós deixarmos de sermos mortos. Não dá para a gente continuar sendo igreja e sendo do mundo. Não dá para estar dentro da igreja com os valores do mundo. Não dá para estar dentro da igreja e continuar em festança, em bebedeira. Não dá para continuar dentro da igreja e continuar manguaçando e continuar ouvindo essa porcaria dessas músicas funk, dessas músicas sertanejo, dessas porcarias que eles cantam. Não sou contra um estilo musical, porque eu gosto de ouvir música no estilo rock, mas não o rock do mundo. Não é o estilo da música, mas é o conteúdo. Não dá para ser de Cristo e continuar cantando e vivendo essas coisas e praticando, indo para essas festas, indo para os bares, indo para essas raves, indo para essas baladas. Não dá para continuar sendo igreja e continuar com esses valores do mundo e querendo só consumir. É tudo para mim, é meu. Não dá. Então, igreja, se a gente continua com esses valores dentro da igreja, a gente é morto. A gente não é nem do mundo e nem de Jesus. A gente está no meio termo. E aí Jesus diz, é a pior coisa. Mas se a gente se arrepender hoje, se nós nos arrependermos,
a gente vai sentar no trono com Jesus, assim como Jesus sentou. E aí termina, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Eu quero orar com você. Pai, nessa hora nós pedimos o Teu Santo Espírito sobre nós. Para nós que somos a igreja que talvez vai anteceder a sua volta, possamos nos arrepender e deixar de sermos mornos. Deus, muito obrigado pela liberdade que nós temos no nosso país de prestar culto a Ti, mas o problema de termos a liberdade é que também acabamos banalizando o cristianismo e transformando o cristianismo em algo tão comum que nós colocamos os valores do mundo para dentro da igreja e queremos as coisas do mundo antes de pensar no Teu reino. Sabemos que não há nada de errado em ter as coisas, mas essas coisas não podem nos ter e não podem se tornar os nossos deuses. Por isso nós confessamos o nosso pecado agora. Perdoa, Senhor. Perdoa, Senhor. Perdoa, Senhor. E vem nos salvar agora, para que a gente deixe de ser uma igreja laodiceana, uma igreja morna, no nome de Jesus. Vem aquecer o fogo do nosso coração, por Ti, no meio dessa pandemia, no meio desse culto que é o culto de Santa Ceia, que nós vamos renovar a aliança contigo logo, logo. Vem renovar, Senhor, vem nos abençoar, no nome de Jesus.